abençoado. Eu sou o pastor Gilberto Rodeiro, pela misericórdia de Deus. Estamos juntos nesse projeto Inteligência Espiritual, para fazer de você uma pessoa autêntica na palavra de Deus, à luz dos conselhos bíblicos. Mas se você é novo por aqui, eu peço a você que se inscreva nesse canal, deixe seus comentários, seu like, e assim o YouTube possa mandar para várias pessoas e você possa também mandar para os seus grupos, familiares. Vamos juntos para a Nova Jerusalém Celestial. Amém? Preste atenção então neste tema, que é um tema muito importante para deixar você refinado pela palavra de Deus. O que o inimigo mais investe para destruir uma pessoa a longo prazo? Preste muita atenção para que você não caia nessa armadilha, porque infelizmente muitos cristãos estão caindo nesse laço do passarinheiro. Amém? Vamos lá. Provérbios 9, versículo 9, a Bíblia diz: quando você orienta uma pessoa sábia, ela se torna mais sábia ainda. Lembrando que 1,7 do provérbio fala que o temor tem o princípio da sabedoria. Grava isso. Lá no provérbio 9,7 fala que quando você censura um zombador, você traz afronta sobre si. Então, quando você diverte uma pessoa na palavra, quando você aconselha, quando você repreende, quando você desperta a pessoa na palavra, a pessoa não aceita, está sempre resistindo àquele conselho, não prossiga, para que você não traga afronta sobre si. Que se aquela pessoa não ouve a palavra, não é você que vai convencê-la, porque quem convence a pessoa é o Espírito Santo de Deus. Nunca esqueça disso. Então, depois você observa lá em Provérbios, no capítulo 1, o que acontece quando a pessoa não aceita repreensão e exortação na palavra. O que acontece com essa pessoa? Olha todo o capítulo 1. Amém? Existem fases para que a pessoa cresça espiritualmente. Ela tem que ouvir a proclamação, ela tem que aceitar a advertência, a repreensão e exortação da palavra. Pessoas que não aceitam, está sempre raquítica na fé, nunca cresce espiritualmente e não tem autoridade espiritual. Amém? Presta atenção. Qual é o pecado, então, que encabeça e dá origem a todos os outros pecados? Ou seja, qual é o checkmate, carro-chefe do adversário, que é o cabeça de todos os outros pecados? Preste atenção, então, e preste atenção que eu vou ensinar você, pela palavra de Deus, como se livrar dessa armadilha, desse pecado infernal. Amém? Olha, um dos maiores pecados que vai arrastando os outros é o orgulho. O orgulho é uma praga que tem destruído milhões de pessoas, infelizmente, nesse Brasil e nesse mundo afora. Provérbio 16, 18, a Bíblia diz assim: a soberba, ela precede a ruína, ou seja, que vem antes. Primeiro vem a soberba, vai minando gradativamente até destruir aquela pessoa. Aí fala assim: o espírito arrogante vem antes da queda. Então a pessoa começa a ficar arrogante, soberba, orgulhosa e gradativamente ela vai caindo em câmera lenta. Tiago 4,7 fala assim: todavia ele, o nosso Senhor, nos outorga graça ainda maior. Por isso, declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes, porque a humildade ela precede a honra. Os humildes não são os perfeitos, mas são os aquebrantados. Grava isso no seu coração. Lá em Filipenses, capítulo 2, no versículo 10, versículo 11, a Bíblia fala que todos os joelhos se dobrarão, seja nos céus, representando os anjos, seja também debaixo da terra, representando também os demônios. E seja na terra representando os homens. Mas muitas das vezes na terra, em vez de joelhos se dobrarem, muitas vezes eles se competem. Vocês já viram isso acontecer dentro de ministério? A briga do grupo de louvor para aquele que vai cantar, para aquele que vai louvar. A briga entre ministério para ver quem tem a melhor teologia, quem defende a melhor oratória. Então, infelizmente, os homens, às vezes, de uma vez de pregar a palavra, muitas vezes estão brigando, veem os joelhos se dobrarem juntos, estão brigando um contra o outro. Toma muito cuidado com isso. Então, preste atenção, o orgulho no Novo Testamento vem do grego, que tem 3 palavras-chave: alazoneia, hiperefania e híbris, com H. O que significa, pastor, de forma simples? Atitude de soberba, conceito de superioridade, independência espiritual e rebelar-se contra Deus, ou seja, contra a sua palavra, os seus conselhos. Preste muita atenção. A Bíblia diz que devemos nascer da água e do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ou seja, não adianta só nascer da água, nascer do batismo e não nascer da palavra. A Bíblia diz em Romanos que os verdadeiros filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. Os verdadeiros discípulos do Senhor permanecem na palavra de Deus. Está lá em João, Evangelho de João, capítulo 8.
Então, preste atenção, o orgulho são aqueles que se consideram superior aos outros, exalta a si próprio, diminuindo as outras pessoas, vive se comparando melhores e considerando o pleno, os únicos verdadeiros, acaba criando uma teologia exclusivista. Então, por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 14, do versículo 29 ao versículo 31, tem uma receita de advertência para nós. Fala assim: Pedro exclamou: mesmo que todos te abandonem, falando para Jesus, né? Eu nunca te deixarei. Replicou Jesus: com toda certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro começa a se comparar aos outros, dizendo que era melhor do que os outros, que nunca negaria Jesus. Então começou a se comparar, então começou aquela arrogância, aquela soberba, deu trabalho para Jesus. Mas Jesus não desistiu de Pedro, rogou por Pedro, lutou por Pedro, como fala lá em Lucas 21, que Satanás estava rogando pela alma, estava reivindicando a alma de Pedro, mas Jesus não desistiu. Sabia que estava entrando a soberba, o orgulho em Pedro, mas Jesus lutou por Pedro. Quando você vê pessoas assim, não acuse, não jogue pedra, chore para essa pessoa, jejue para essa pessoa. Amém? Aí, versículo 31, a Bíblia diz assim: entretanto, Pedro insistia com eloquência, ou seja, queria justificar para Jesus. Ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. Então Pedro estava dizendo para Jesus: não, o senhor está enganado. Observa como que está a mente de Pedro, observa como é que a soberba, como é que o orgulho e a arrogância, ela cega a pessoa. Pedro estava querendo dizer para Jesus que Jesus estava equivocado. Entenda isso. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, fala assim: pois não ousamos igualarmos-nos ou compararmos-nos com alguns que se recomendam a si mesmo. Entretanto, estes, medindo-se e comparando-se entre si, demonstram quão faltos de sabedoria são. Então, observa mais um aviso da palavra de Deus. Agora, observa o ex-querubim ungido, lá em Isaías 14, versículo 14, a figura do adversário. Fala assim: subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Então, o adversário quer ser semelhante a Deus e muitas vezes está acima de Deus. Está observando que são características do orgulho, da soberba, da arrogância, da superioridade. Agora, olha um outro detalhe. A Bíblia diz que Davi veio de uma grande batalha que derrubou os filisteus e derrubou aqueles soldados inimigos. De repente veio umas mulheres cantando e cantaram assim. Fala assim: e as mulheres dançavam e cantavam. Está em 1 Samuel 18, do 6 ao 9. Fala assim: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir esse refrão. Exclamou: ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. A continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. Preste atenção, quem era rei era Saul. Só que Saul começou a ficar com medo do chamado que Davi tinha. Então falou assim: eu tenho que apagar Davi, eu tenho que matar Davi. Começou a entrar uma soberba em Saul, que ele tentou matar Davi de qualquer maneira, começou a criar armadilha. Por quê? Houve uma imagem no coração, a imagem de poder e de influência no coração de Saul que estava sendo ameaçada. Assim como aconteceu no sonho de José, os irmãos de José queriam então apagar José. Falou assim: agora você vai ser rei sobre nós? Então, muitas das vezes, a pessoa que tem um chamado de Deus e muitas pessoas que tiver as proximidades, muitas vezes vai observar isso, vai tentar então te congelar, vão tentar te neutralizar. Saul tentou neutralizar Davi, tentou matar Davi. Davi não foi um grande homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, não porque venceu Golias, mas porque teve a oportunidade de matar Saul e não matou. Essa é uma característica chave de Davi, a humildade e a simplicidade em valorizar vidas, valorizar. Nós sabemos que existem vários erros de Davi, mas existe um ponto-chave que vai ampliar o seu discernimento espiritual. Presta atenção agora em Ezequiel, no capítulo 28, versículo 14, versículo 15. Fala assim: além disto, foste também ungido como querubim guardião. Esse querubim ungido está falando a figura do adversário, né? Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Olha o versículo 15 agora. Naquele tempo eras perfeito,
é irrepreensível. Irrepreensível é aprovado em teus sentimentos e atitudes, desde o dia que foste criado, até que se observou malignidade em ti. Houve o orgulho, então esse que eu vi ungido começou a se ensoberbecer, achou que já sabia tudo, que estava acima de todo mundo, queria estar até acima de Deus. Além disso, ele começa a influenciar uma terça parte também, que estava ali também dos anjos, para poder ir com ele. Então a soberba é terrível. Não só a pessoa cai, mas sai arrastando com a cauda inúmeras pessoas. Preste muita atenção quando você vê uma pessoa briguenta, uma pessoa sempre arruma defeito nas outras, toma muitos cuidados. Lembra da parábola do publicano e do fariseu. O fariseu batia no peito, se achava melhor que o outro, o publicano cheio de defeito, ele pelo menos foi humilde, ele falou assim, se propício a mim que eu sou pecador. Ele não fez comparação, ele foi humilde e reconheceu as suas falhas. O outro não, se achava superior. Observou o detalhe? Agora, olha o outro detalhe do rei Uzias. Ou seja, ele achava que ele era rei, ou seja, ele tinha uma influência e poderia passar por cima de tudo, de qualquer princípio. Salomão também fez isso. Achou que poderia fazer de tudo. O que aconteceu? Ele se deu mal. Olha só o rei Uzias, de uma forma muito simples para você entender. 2 Crônicas, no capítulo 26, no versículo 16, fala assim: contudo, assim que começou a se vangloriar de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho, e a soberba, essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra Yahvé, o Senhor seu Deus, pois entrou na casa de Yahvé para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Não era uma direção que era dada para ele, então ele começa a ultrapassar princípios. Eu conheço muitas pessoas que depois começou a ter influência no Brasil e no mundo, começou a ultrapassar o princípio de Deus. E na Bíblia está cheio desse exemplo, não é verdade? Então, observa a Bíblia Sagrada, quem fez isso, o que aconteceu com essas pessoas. Então, isso é muito importante, é um estado de alerta para todos nós. Amém? Lá em Ezequiel, capítulo 17, no versículo 24, a Bíblia diz assim: e todas as árvores do campo saberão. Preste atenção, Salmo 1 fala que nós somos comparados com uma árvore plantada aos ribeiros de água, porque a Bíblia diz em João 15 que Jesus é a videira, nós somos ramos, e se nós estivermos enxertados na videira, vamos dar frutos. Por isso que nos tornamos um só com Cristo. Por isso que a Bíblia fala que nós somos comparados como uma árvore. Então observa, todas as árvores do campo saberão, Ezequiel 17, 24. Eu, o Senhor, faço cair a árvore poderosa, ou seja, a orgulhosa, e faço crescer a alta e vigorosa, a árvore baixa, ou seja, a árvore humilde, a pessoa humilde, ela cresce, a orgulhosa, a soberba, a arrogante cai. Eu, Eterno, resseco a árvore viçosa e faço florescer a árvore que estava seca. Ou seja, ela é humilde, ela pode ter falha, mas ela é humilde, ela reconhece, ela busca se quebrantar, busca se consertar na palavra. É isso que Deus quer. Deus não quer pessoas perfeitas, Ele quer pessoas aquebrantadas. Amém? A Bíblia fala, eu, Yahvé, assim prometi, assim farei. Agora, preste atenção, vou trazer para você 4 conselhos importantíssimos para te livrar da soberba, para te livrar do orgulho e da arrogância. Isso aqui é muito importante. Conselho número 1, preste atenção. Herodes não reconheceu que nada ele teria se Deus não permitisse. Ou seja, reconheça a soberania de Deus. Atos 12, 21, 23 fala assim: assim no dia marcado, Herodes, vestindo trajes majestosos, assentou-se no seu trono e proclamou um discurso ao povo. Versículo 22. Então a multidão começou a gritar: eis que é um Deus, e não um simples mortal que nos fala. A Bíblia diz no versículo 23, mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. É a mesma coisa, você faz uma oração para alguém e a pessoa começa a querer glorificar a sua vida e começa a falar assim, obrigado, obrigado. Você fala assim, obrigado a Deus, dá glória a Deus. Conduza esse obrigado a Deus. Ensina aquela pessoa que a glória de Deus, a honra de Deus, a exaltação tem que ser dado a Deus. Herodes começou a se glorificar a si mesmo. Quando falaram que era um Deus, ele ficou quietinho, guardou para ele. E Deus olhou o coração. Então, o que aconteceu? A destruição de Herodes. Observa, por exemplo, em João, 19, versículo 10, versículo 11, fala assim, então Pilatos o advertiu, tu te negas a responder-me? Não sabe que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Pilatos falando para Jesus. Versículo 11,
Ao que Jesus lhes afirmou: não terias qualquer poder sobre mim se não te fosse dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Por que fala de um pecado ainda maior? Porque Pilatos também estava em pecado. Porque tem muitas pessoas que falam assim: pastor, estou igual Pilatos, lave suas mãos, eu lavo minhas mãos. Cuidado com essa frase. É uma frase antibíblica. Por quê? Porque lá em João, capítulo 19, versículo 12, falaram assim para Pilatos: se só teu Jesus não é amigo de César. Ou seja, Pilatos, ele lava as mãos, mas não lavou o coração, preferiu ser amigo de César. Então, quando a pessoa fala que lava as mãos, muitas vezes pode estar lavando as mãos, pode não estar lavando o coração. Cuidado com alguns ditos populares que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Amém? Cuidado, não deixe a soberba, não deixe o orgulho entranhar no seu coração. Outro exemplo interessante, Daniel 28, do 32 ao 34, vai dizer que quando Nabucodonosor não quis dar glória a Deus, vê lá o que acontece, depois você me fala, deixa aqui nos comentários, em nome do Senhor Jesus. Então, o primeiro conselho, reconheça a soberania de Deus. Reconheça que tudo que você tem, tudo que você é, nada você teria se Deus não tivesse dado saúde, a capacitação e a sabedoria. Amém? O segundo conselho para que você não seja amarrado pela soberba, orgulho e pela arrogância: seja fiel à autoridade. Presta atenção. Geazi, ele agiu com infidelidade com Eliseu e pelas costas queria a honra para si. Observa, seja esposa ao marido, seja o filho ao seu pai, seja o funcionário com o patrão, seja o discípulo com o seu líder espiritual. Presta atenção o que o Geazi faz. Olha só, olha a arrogância desse homem. 2 Reis 5, versículo 20, fala assim: quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, protestou: o meu senhor poupou esse sírio Naamã, negando-se a aceitar dele alguma gratificação do muito que trazia. Tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma recompensa. Então Geazi queria a glória para ele. Olha só o perigo. A glória é de Deus, a honra é de Deus, a exaltação é de Deus. Às vezes vejo as pessoas batendo no peito: eu fiz isso, curei tantas pessoas, eu não sei o que lá, tenho influência de tantas pessoas. Ele começa a nem querer saber mais de Bíblia, porque agora a pessoa tem o poder de influência nas mãos. Cuidado. Nem sempre aquele tem poder de influência e está com a vida no altar. Grava uma coisa: aquela grande multidão estava dizendo assim: solta Barrabás. Grava isso. Outro detalhe, agora muito importante para que você não seja amarrado pela soberba, arrogância e orgulho: não incite nada, não inicie nada jogando um contra o outro. Exemplo, tem pessoas que iniciam o ministério puxando a capa do outro, falando mal do outro. Já viu? Quebra no ministério. Você já viu isso? Muitas vezes o outro inicia o ministério, mas falando, maldizendo, difamando alguém. Vou dar um exemplo para você, bem clássico da Bíblia. Preste atenção, quando Eliseu iniciou o seu ministério, ele não iniciou o seu ministério puxando a capa de Elias. Não, a capa de Elias caiu naturalmente para Eliseu. Eu já vi muitos ministérios iniciando, um puxando a capa do outro, um falando mal do outro. Ou seja, será que isso é um princípio bíblico? Um derrubando o outro, um querendo difamar o outro, um falando pelas costas do outro. Presta muita atenção. Lembra quando Moisés, por exemplo, tinha as falhas e Miriam se levantou contra Moisés, que era uma autoridade? O que aconteceu com Miriam? Ficou com lepra. Grava isso. Ou seja, o líder, quem vai cuidar é Deus. Então, quando você vê o ministério nascendo debaixo de rebeldia, toma muito cuidado para que você não pegue vento também. Então, observa lá, por exemplo, em nome do Senhor Jesus, lá em 1 Samuel 15, no versículo 23. Vamos lá. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria. Ou seja, faz uma comparação daquele que fez um ritual, da mesma pessoa que é rebelde. Aí fala assim: e a arrogância como um mal de idolatria. Então, uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, orgulhosa, ela também está sendo uma pessoa idólatra. Aí fala assim: porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como um rei do seu povo. Então, quando a pessoa rejeita o conselho, então ela tá virando as costas para a simplicidade, para a humildade, está deixando que o orgulho faça parte do coração daquela pessoa. Lá em 2 Reis 2:13, como nós havíamos falado,
Fala assim, em seguida pegou a capa de Elias, ou seja, quando a capa ela cai, assim, quando Elias é envolvido no redemoinho. Eliseu não puxa, ela cai naturalmente. Eu já vi ministério ser gerado, um puxando a capa do outro, né? Ou seja, Eliseu não inicia puxando a capa, vem naturalmente nas mãos de Elias, ou seja, na mão de Eliseu, perdão. Assim como veio também para Josué, quando Deus chama Josué, Deus fala assim, Josué, Moisés está morto, dispõe-te, assim como fui com Moisés, serei contigo, Josué. Presta muita atenção nisso, amém? Vamos lá, mais um princípio importante. Primeiro, então, nós aprendemos, o que nós aprendemos no primeiro? Ou seja, reconhecer a soberania de Deus. Segundo, ser fiel à autoridade. O terceiro, não iniciar nada jogando um contra o outro. E o quarto princípio interessante, ninguém salva ninguém. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Muitos acreditam que faz aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Vou te explicar melhor. A Bíblia diz assim, João 16:8, fala assim, quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Estava falando do Espírito Santo, quando Jesus estava tendo a ascensão dos céus, ele estava falando que ele deixaria outro Consolador, que vos lembraria toda a coisa que o Senhor Jesus tinha dito. A Bíblia diz em Salmos 49:7, que ninguém é capaz de redimir seu próprio irmão ou pagar a Deus o valor da sua vida. Ou seja, lá em Isaías 26:18 fala assim, todos nós engravidamos e nos contorcemos de dor. Contudo, quando demos à luz, eis que era vento, era nada. Não conseguimos trazer salvação à terra. Quem traz salvação é o Espírito Santo. Até pessoa que bate no peito. Esse ano eu consegui 100 almas para Jesus. Não, o Espírito Santo conseguiu. Você foi apenas uma ferramenta. Mas a glória de Deus, a honra é de Deus. Amém? A Bíblia fala assim, não fomos capazes de dar luz a novos habitantes para o mundo. Quem traz novos habitantes no reino dos céus, quem traz novos habitantes na presença de Deus é o Espírito Santo. Nós somos simplesmente ferramentas e a honra é de Deus, a glória é de Deus, ou seja, toda a honra, toda a glória, todo domínio pelos séculos de século. Pensa sobre isso, replica essa palavra em Cristo Jesus. Amém?